Vamos ler aqui Mateus 17, amém? Mateus 17, do verso 14 ao versículo 21. Está escrito assim: E quando chegado a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, verso 15, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caiu no fogo e muitas vezes na água. Verso 16, e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Olha só, não puderam curá-lo. Verso 17, Jesus fala, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Verso 18, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Verso 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Verso 20, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Verso 21, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Deus, eternamente, Pai. Nos conduz, Senhor, dentro da tua poderosa palavra. Nos dá o entendimento daquilo que o Senhor está falando conosco. O Senhor já vem falando desde o começo da live. E o Senhor ministrar essa palavra durante toda a semana, Senhor, no meu espírito. Para teu louvor, para a tua glória. Todo impedimento da nossa mente tira. Espírito de incredulidade, eu repreendo neste momento. Toda luta ao nosso derredor, Senhor, para impedir que nós venhamos tomar posse e entender, Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Venha, meu Deus, cair por terra. Ser conosco, permaneça conosco, nos direcione em cada palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero até dar um tema para essa mensagem, irmãos. Fé pequena pode se tornar grande. Fé pequena pode se tornar grande. Nada, irmão, que é grande hoje, foi sempre grande. Certo? Nada que é grande hoje foi sempre grande. Muitas coisas que é grande, um dia foi pequena. Amém? Então observe que o nosso Senhor Jesus, Ele traz algo aqui profundo para a nossa vida. Os discípulos estão andando com Ele. Nós não estamos falando de qualquer mestre, nós estamos falando do mestre Jesus. Nós estamos falando de discípulo que está andando com Jesus. Não é com um pastor, ou um pastor comum, não. É com o sumo pastor. Olha quem está doutrinando eles. É Jesus Cristo. Durante toda a sua caminhada com os discípulos tiveram muitas experiências com o Senhor Jesus. Você vai ver no decorrer do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, muitas experiências, muitos momentos que eles tiveram com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus por algumas vezes capacitou eles para eles ir na frente de Jesus, para estar pregando a palavra de Deus. E assim o Senhor ia ensinando esses discípulos. Mas algo interessante aqui, que é onde eu quero frisar, é quando Jesus ele fala em relação à fé. Nós sabemos, irmãos, que tudo é pela fé.
Você vai ver em quase todos os textos bíblicos do Novo Testamento a palavra introduzida é fé ou crer. Crer, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Se você crer no Filho de Deus, você é salvo. E se não crer, já está condenado. Então, crer é ter fé. E nós somos salvos pela fé. Eu quero trazer dentro desse pequeno ensinamento aqui hoje, falando da fé, para a gente entender, a gente precisa saber a fonte da fé. Como extrair a fé, da onde ela vem, como a gente vai extrair a fé na prática. Como? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que a fé ela é oriunda de uma fonte. A fé não é algo natural, a fé é algo sobrenatural. Amém? E nós vamos ler aqui no capítulo 16, o versículo 7, 8 e 9 do Evangelho de João. Está escrito assim, capítulo 16, o versículo 7, 8 e 9 está escrito: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá da vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. O verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9: Do pecado, porque não crê em mim. Os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. Amém?